Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele das meninas de Aguilar do Campo. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Espanha, em 1992. Aguilar do Campo é um município na região de Palência, na comunidade autônoma de Castela e Leão, na Espanha. O município não tem mais do que 7.000 habitantes. E em 1992, lá moravam duas meninas chamadas Virgínia e Manuela. A Virgínia era de Aguilar e na época dos fatos ela estava com 14 anos. E sua mãe, Trinidade, ela era viúva e ela tinha outros 3 filhos, além da Virgínia. 2 meninos e uma outra menina. Já a Manuela, ela tinha 13 anos e ela havia se mudado da França para a Espanha. E ela havia se mudado com a sua mãe, Karima, após seus pais se divorciarem. A mãe da Manuela era francesa e o pai era espanhol, de Málaga. Mas eles moravam na França e a Manuela passou boa parte da infância dela lá na França. Então, quando eles se separaram, ela foi para Aguilar com a mãe, já que eles tinham alguns familiares nesse município. E as duas meninas, elas se tornaram muito amigas, quase que inseparáveis. É dito que a Manuela era mais tímida, enquanto a Virgínia era mais extrovertida, então elas meio que se complementavam. Algumas pessoas dizem que a mãe da Manuela a agredia, porém a mãe dela negou essas acusações. E ela disse que a Manuela também sempre manteve o contato com o pai. E que o único problema que a Manuela tinha era na escola, já que a maioria dos colegas a tratava mal. Segundo a mãe dela, uma das poucas pessoas que se aproximaram da Manuela foi a Virgínia. E ela disse que a Virgínia era uma boa pessoa e tinha muito bom coração. E era comum que a Manuela frequentasse a casa da família da Virgínia. Então eles disseram que a consideravam como parte da família. Nenhuma das duas meninas eram boas alunas, elas não tinham ali ótimas notas, mas elas também não causavam nenhum problema. O dia 23 de abril de 1992 é um feriado local, já que é dia de Castilha e Leão. Nesse dia, as duas meninas elas disseram para suas mães que elas iam a uma festa de aniversário de uma outra colega. E então a Virgínia teria pedido dinheiro para a mãe, ou para comprar ali um presente para essa colega, ou então para comprar um bolo. Mas a mãe ela deu o dinheiro. E então a Virgínia saiu de casa, mas não muito tempo depois a campainha tocou e era a Virgínia novamente, porque ela tinha esquecido as chaves de casa. Ela então entra em casa, pega as chaves e deixa o local mais uma vez. Mas a verdade é que não havia nenhuma festa de aniversário e as duas meninas estavam planejando ir a uma discoteca. E parece que elas já tinham feito isso outras vezes e elas saíam às vezes escondidas para ir em alguma festa. Então, por volta das 6:30 da tarde, elas pegam um trem em direção a essa outra cidade, que é a cidade de Reinosa, que ficava a pouco mais de 30 minutos de distância. E ao chegar em Reinosa, elas vão até o Parque Cupido, onde elas se encontram com outros amigos. Eles teriam passado esse final de tarde lá e depois elas entraram na discoteca junto com os amigos. Essa discoteca ficava bem ao lado do parque e na época dos fatos ela se chamava Cocos. E há testemunhas que viram as meninas tanto no parque quanto na discoteca. Bom, elas saem da discoteca por volta das 9 da noite. Então, pelo que se sabe, elas teriam ido pedir carona para voltar para casa, já que nesse horário já não tinha mais comboio em direção ao município que elas moravam, em direção a Aguilar. E a princípio era para uma terceira amiga ter ido junto com elas a essa discoteca, porém a amiga mais tarde falou que ela acabou desistindo porque ela sabia que teriam que pegar carona para voltar para casa, então ela acabou desistindo, ela achou que não era uma boa ideia e não quis ir. E de fato, uma vizinha de Aguilar, ela vê as duas meninas pedindo carona. Porém o carro dela já estava cheio, por essa razão ela não teria parado para dar carona para as meninas. Mas ela vê quando um carro branco, um Seat 127, que é um carro pequeno e era um carro de 3 portas, para e então as duas meninas entram nesse carro. Esse carro é um dos pontos em que esse caso das meninas de Aguilar do Campo se assemelha ao caso de Macastre e também ao caso das meninas de Alcastre. No caso de Alcastre, por exemplo, uma testemunha também vê as meninas entrando em um carro pequeno de cor branca, que também não tinha ali porta na parte de trás do carro. E esses 3 casos eles ocorreram mais ou menos numa região próxima ali na Espanha.
E também mais ou menos na mesma época, Macastre foi em 1989 e tanto o das meninas de Aguilar quanto o das meninas de Alcácer foi em 1992. E eu já tenho o vídeo desses outros dois casos aqui no canal, se você ainda não assistiu, no final desse vídeo eu vou deixar um link para vocês verem esses casos. Bom, as meninas elas não são mais vistas depois disso. E as duas tinham horário para voltar para casa, então por volta das 10 horas da noite, as duas famílias começam a ficar preocupadas que as meninas ainda não tinham chegado. Então as mães elas telefonam uma para outra e elas acabam decidindo ir até a delegacia fazer uma denúncia de desaparecimento das suas filhas. Mas como em muitos casos, a polícia a princípio disse que as meninas possivelmente tinham ido a uma festa ou estavam com seus amigos e que quando o dinheiro acabasse ou quando elas ficassem com fome, elas iam retornar para casa. Então elas foram obrigadas a esperar 48 horas para poder fazer a denúncia. E como as meninas não retornaram nessas 48 horas, então sim, elas foram novamente à delegacia e finalmente conseguiram fazer a denúncia de desaparecimento. E como eles descobriram que não era a primeira vez que elas tinham saído escondidas para uma festa e elas também não eram ali muito boas alunas, então eles imaginaram que elas tinham fugido de casa. Porém, algumas coisas não se encaixavam com essa hipótese, como, por exemplo, elas não tinham dinheiro suficiente, elas não tinham levado nenhum de seus pertences, elas não tinham levado, por exemplo, uma roupa extra. E como eu mencionei antes, a Virgínia, ela havia voltado para casa para pegar as chaves que ela tinha esquecido. Por que alguém que vai fugir de casa volta para pegar as chaves? Bom, então é feito um cartaz de desaparecimento com uma foto das meninas. E a família da Manuela tinha diversas fotos da menina, fotos recentes. Mas já a família da Virgínia não tinha nenhuma foto ali muito recente. A única foto que eles conseguiram, a menina estava com a boca aberta, ela possivelmente estava falando ali no momento que a foto foi tirada. Então era uma foto um pouco estranha, que não dava para ver muito bem as feições dela. Mas mesmo assim, acabou sendo utilizada nesse cartaz. Bom, conforme a declaração da testemunha, que as viu entrando no carro branco, então a polícia começa ali a investigar e a procurar por todos os carros que batiam com aquela descrição ali na região. Infelizmente, essa testemunha ela não lembrava de nenhum número da placa do carro. E um conhecido programa de TV, da TV espanhola, ele falou sobre o caso. E com isso a família começou a receber diversas ligações, com possíveis pistas. Porém, a maior parte delas eram trotes. E as informações não levaram a nada. E poucos meses depois ocorreu o caso Alcácer, que ganhou ali toda a atenção da mídia. Foi o caso mais midiático da Espanha. Então, com isso, o caso das meninas de Aguilar acabou meio que ficando esquecido. Já em 1994, 2 crânios humanos foram encontrados na região de um pântano. Então, o jornal publicou que se tratava do crânio das 2 meninas de Aguilar. Porém, ainda não tinham resultados ali das análises para ter certeza que pertencia às meninas. E no fim, quando os resultados chegaram, ficou comprovado que não era das meninas, e sim de 2 desconhecidos da Guerra Civil. Com isso, muitos familiares da Manuela e da Virgínia, eles passaram a se recusar a falar com a imprensa, já que eles achavam que eles estavam apenas querendo lucrar com o caso das meninas e não estavam de fato ajudando. Já em 1997, uma testemunha disse que viu as 2 meninas em Madrid e que elas tinham mudado um pouco a aparência. Principalmente a Manuela teria ali feito um corte de cabelo diferente, mas que a Virgínia ainda estava bastante parecida. Então, com as informações dessa testemunha, a polícia faz um retrato falado das 2 meninas, mas esse retrato ele fica muito estranho. De qualquer forma, a polícia consegue encontrar essas 2 jovens e eles descobrem que não se tratava da Manuela e da Virgínia. Já em 2018, uma mandíbula humana foi encontrada na região da Cantábria, mas novamente não se tratava de nenhuma das meninas. Então, no dia 21 de fevereiro de 2021, um programa de TV da Espanha fala sobre esse caso e então uma mulher que na época dos fatos tinha ali uma idade parecida com a das meninas. Ela estava assistindo o programa e ela percebe que havia alguns detalhes do caso que se assemelhavam com uma situação que ela e uma amiga tinham passado na época. Ela também conta que nessa época ela também costumava sair escondida com as amigas. E que então, em uma ocasião, em 1991, ou seja, um ano antes do desaparecimento das meninas, ela e uma amiga saíram de uma festa e também foram pedir carona nessa mesma região onde as meninas desapareceram. Então, elas entraram num carro, um City 127.
de cor branca, que também só tinha 3 portas. Então, em um determinado momento, elas perceberam que o motorista, que era um homem jovem, ele estava fazendo um caminho que não era o caminho para Aguilar. Então ela chega a pensar em pular do carro mesmo em movimento, mas como a amiga dela estava no banco de trás, a amiga ficaria presa ao carro. Então o que ela faz é puxar o volante, causando assim um pequeno acidente. Nisso as duas meninas conseguem sair do carro e fogem. Mas na época o maior medo delas era ficar de castigo, então elas combinaram que elas não iam contar isso para os seus pais e nem iam procurar a polícia. É claro que na época elas tinham ali entre 13 e 15 anos, então elas possivelmente não viram a gravidade daquela situação. De qualquer forma, agora isso trazia uma nova linha de investigação e essa mulher possivelmente conseguiria lhe dar uma descrição desse homem. A Universidade de Granada criou o programa Fênix, que é um programa de identificação de pessoas, seria ali como uma base de dados, que conta com DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Eles doaram esse DNA para poder colocar nesse projeto, para que toda vez que fosse encontrado um corpo ou restos humanos que pudesse fazer a comparação do DNA deles com os dessas vítimas. E já se passaram 30 anos e até hoje não se sabe o que aconteceu com a Virgínia e a Manuela, as meninas de Aguilar de Campo. E esse crime ele já prescreveu. Os pais da Manuela eles retomaram o casamento, mas o pai da Manuela faz tratamento psicológico até hoje, porque ele tem muita dificuldade de lidar com o desaparecimento da filha. E como eu mencionei antes, esse caso ele tem algumas semelhanças com outros casos que ocorreram na Espanha, como o caso de Macastre e o de Alcácer. Além do carro que eu mencionei antes, também as vítimas são todas vítimas jovens com idade entre 13 e 15 anos. No caso de Macastre são 2 meninas e um menino e os corpos foram encontrados. No caso de Alcácer são 3 meninas, os corpos também foram encontrados. E apenas no caso de Aguilar é que as meninas não foram encontradas. O caso de Macastre ocorreu em 89, o das meninas de Aguilar em abril de 92 e já os das meninas de Alcácer ocorreu em novembro também de 92. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!